Olá, o Interesse Público começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre a participação feminina em cargos de destaque no mercado de trabalho. E ainda, no Rio Grande do Sul, esforço concentrado para reduzir o uso de agrotóxicos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E no quadro MPF nas eleições. Você sabe quantos % de tempo de rádio e TV e quanto de verba de campanha cada candidata mulher tem direito a receber? Fique ligado com a gente que eu te explico daqui a pouquinho. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Nós começamos o programa de hoje falando sobre o papel da mulher na sociedade, não só em cargos políticos, mas também no comando de empresas e de órgãos públicos. Apesar de todos os avanços, a igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres ainda está longe do que deveria ser. Na Paraíba, o encontro busca soluções para mudar essa realidade. A roda de conversa surge em um contexto preocupante apontado pela pesquisa Cenários, o estudo mais recente realizado pelo Conselho Nacional do MP, que revelou a desigualdade de gênero no Ministério Público brasileiro. O levantamento mostrou que no Brasil existem 5.219 promotoras e procuradoras e 7.802 procuradores e promotores. São 40% de mulheres e 60% de homens, proporção que reflete na ocupação de cargos de chefia. Foram 73 mandatos de procuradoras gerais contra 413 mandatos de homens. E na Corregedoria Geral foram 105 do sexo feminino contra 363 do sexo masculino. A pesquisa divulgada durante este debate sobre a representatividade da mulher nas instituições integra o projeto de construção do novo Planejamento Estratégico Nacional do MPF de 2020 até 2029. Na fase de diagnóstico, nós lançamos a pesquisa Cenários de Gênero para entender como que estava a questão da participação política das mulheres, até porque no planejamento nós estamos considerando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a igualdade de gênero está presente como uma das metas ainda humanitárias a ser alcançada. O Conselho recomenda a criação de programas e ações sobre equidade de gênero nos Ministérios Públicos da União e dos Estados. Hoje ainda é muito baixa a representação das mulheres, infelizmente, nos tribunais, apesar de elas ter quase a igualdade quando você fala na entrada das carreiras, ou seja, dos juízes, mas quando você vai para os tribunais, ou seja, na hora da promoção, o índice de mulher ainda é muito baixo e isso é preocupante. Na desigualdade de gênero no trabalho, o problema do assédio moral e sexual fica mais evidente entre as mulheres. Existe uma Comissão Nacional de Enfrentamento do Assédio Moral e cada estado tem sua comissão regional, onde essa comissão vai investigar qualquer ato que pareça consubstancial ao assédio e aí sim promover depois um procedimento administrativo disciplinar em face daquele assediador. Este evento foi o pontapé inicial para a criação de um fórum que vai discutir periodicamente a representatividade da mulher e a diversidade humana nas instituições estaduais e federais. A mulher tem tido uma participação em todas as dimensões da sociedade. Nos ministérios públicos tem tido um grande protagonismo em grandes iniciativas. Ser vista como capaz de estar à frente dos órgãos de direção e assessoramento superior inspira e incentiva outras mulheres a seguirem a carreira e seguirem adiante. E você fica agora com o quadro MPF nas eleições. Tradicionalmente, a política sempre foi um espaço masculino no Brasil. Eu disse foi, no passado. Hoje, não tem mais lugar que não possa ser ocupado por elas, seja no mercado de trabalho e até mesmo na política.
Mas a conquista desse espaço ainda é um desafio para o Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os partidos devem reservar o mínimo de 30% dos recursos do fundo eleitoral para financiar candidaturas femininas. E não é só isso não. A campanha gratuita no rádio e na TV também deve garantir espaço para elas. E o percentual é o mesmo, pelo menos 30% do tempo de cada partido. Participe! Ajude o Ministério Público Federal a fiscalizar e combater as irregularidades nas campanhas. Viu alguma coisa errada? Denuncie pelo aplicativo de celular Saque MPF ou então na Procuradoria Regional Eleitoral aí no seu estado. E a seguir, o Interesse Público fala sobre iniciativas para combater o crime do colarinho branco. Até já! Essa casa, localizada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, guarda um triste capítulo da nossa história. A Casa da Morte, como ficou conhecida, foi um dos locais usados durante a ditadura militar para a tortura de presos políticos e deve se transformar em um centro de preservação da história. Augusto, a ideia é não apenas preservar essa história, mas também evitar que erros do passado se repitam. Isso mesmo, Eliane, essa casa que você mostrou foi um dos principais centros clandestinos utilizados para a prática de graves violações aos direitos humanos, como prisões ilegais, tortura, execução e desaparecimento forçado no final da década de 60 e início da década de 70. O Ministério Público Federal expediu recomendação à Prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para que haja celeridade no tombamento da Casa da Morte e também de outro imóvel usado durante a ditadura militar como centro de inteligência no Exército. O tombamento atende ainda a um pedido da Corte Interamericana de Direitos Humanos até que seja feita a desapropriação desses locais, que devem ser transformados em centros de memória e verdade para a preservação da história e, principalmente, para evitar que todos esses crimes bárbaros cometidos durante o regime militar se repitam. Obrigada, Augusto. O crime do colarinho branco é o foco de um grupo de trabalho formado pelo MPF, Receita Federal e Polícia Federal, que promete agilizar as investigações. A reportagem é de Lícia Moura. Três forças institucionais unidas em um grupo de trabalho com o objetivo de combater os crimes contra a administração pública e a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outras práticas conhecidas como crimes do colarinho branco. O objetivo da integração é desenvolver ações conjuntas, aproveitando ao máximo informações disponíveis nos bancos de dados de cada um. A ideia é trazer casos mais complexos e de maior relevo para a discussão conjunta e que a estratégia seja definida conjuntamente desde o princípio, para que nós possamos ganhar tempo e qualidade no resultado. Nos últimos anos, vimos o desenrolar de grandes operações que contaram com trabalho em conjunto, assim como essa, e que resultaram na revelação de um dos maiores esquemas da corrupção da história brasileira, a Operação Lava Jato. A Lava Jato segue na 51ª fase da operação. Já foram cumpridos 81 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de condução coercitiva. Esses números representam apenas 10% do total de 1.255 mandados que foram cumpridos na operação até o fim do ano passado. Eu creio que um dos grandes segredos dos resultados excelentes da Operação Lava Jato foi justamente a coordenação entre as diversas instituições envolvidas. As investigações já revelaram uma série de crimes cometidos por agentes públicos envolvidos em desvios de dinheiro ou no agenciamento de contratos com empresas privadas em troca de pagamentos e propinas, além da sonegação fiscal.
É um crime muito perigoso, né, que traz muito problema, principalmente para a população, ou seja, se o contribuinte sonega, se deixa de pagar os seus impostos, se deixa de cumprir com as suas obrigações tributárias, com certeza esse dinheiro vai faltar para um saneamento básico, para a criação de escolas, enfim, é um crime muito danoso para toda a sociedade. O grupo irá apurar todas as denúncias e indícios, independentemente do suspeito. O objetivo deles é limpar o país da corrupção. Cada um dentro das suas atribuições, mas todos são iguais perante a lei e respeitando, obviamente, todas as diligências que demandem a atuação do Poder Judiciário. Você sabia que importunar alguém de forma ofensiva em local público é assédio verbal? Xingamentos, vaias, provocações e insultos são proibidos por lei no Brasil. A pena vai de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Além disso, a vítima de assédio verbal pode ser indenizada por danos morais. Quem se sentir incomodado pode procurar o Ministério Público, ligar para o Disque 100 ou para emergência no número 190. No próximo bloco, o Interesse Público vai mostrar uma iniciativa no Rio Grande do Sul para ajudar a reduzir o uso de agrotóxicos. Ministério Público Federal promove audiência pública no Rio Grande do Sul para discutir os impactos causados na saúde e no meio ambiente pela utilização de agrotóxicos. Até já! Milhares de pessoas no país precisam fazer hemodiálise para ter qualidade de vida e sobreviver. O problema é quando esse serviço não atende o número de pessoas que dependem dele. Infelizmente, esse é o caso de Uberlândia, em Minas Gerais, onde o Ministério Público Federal pediu para ampliar o atendimento no Hospital de Clínicas da Universidade Federal. Há 14 anos, seu Antônio passa mais de 3 horas por semana fazendo hemodiálise. Desde abril, por indicação médica, ele se mudou de Montes Claros, no norte de Minas, para Uberlândia. O motivo? Uma estrutura melhor para o tratamento que ele sabe como ninguém, que não pode esperar. Pode não. Vai inchando, né? O tornozelo incha, o rosto, inchado, vai inchando. Aí passa mal, pode ter vindo a falecer, né? Cerca de 600 pacientes fazem hemodiálise em Uberlândia. Eles são atendidos em 2 clínicas conveniadas ao SUS, além do Hospital da Universidade Federal, onde por dia são atendidas aproximadamente 50 pessoas. Mas apesar de Uberlândia ser referência em hemodiálise na região, ainda tem gente na fila à espera de uma vaga para começar o tratamento. Os números mudam a cada semana. Para se ter uma ideia, no semestre passado, a fila chegou a ter 22 pessoas. Número que levou o Ministério Público Federal a pedir a ampliação do serviço na cidade. O alvo da ação civil pública foi o Hospital de Clínicas da UFO. O procurador Kleber Eustáquio Neves pediu na Justiça a abertura do 3º turno de atendimento. Existe uma infinidade de pacientes com esse problema de crônico. São pacientes crônicos, são pacientes que precisam fazer parte de um serviço regular. Infelizmente, esse serviço regular não é fornecido pelo município. O presidente da Associação dos Renais Crônicos de Uberlândia diz que a intervenção do Ministério Público representa uma esperança na luta de quem busca atendimento na cidade. É uma realidade preocupante, uma vez que nós temos um número muito grande de pessoas que começam a fazer o tratamento de hemodiálise, né? E por outro lado, você não tem um número crescente de vagas, né? As clínicas, hoje que já trabalham com 3 turnos, não tem como mais abrir vaga. Dona Sônia também ficou internada até sair uma vaga pelo Sistema Único de Saúde. Ela conta que foram dias difíceis, mas hoje fazer o tratamento é muito melhor por um motivo. Ela tem qualidade de vida. A gente está em casa todo dia, família perto da gente, que é o principal. Porque minha família me dá todo apoio, graças a Deus.
No Rio Grande do Sul, o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos busca formas de reduzir o uso desse tipo de produto nocivo para a saúde e para o meio ambiente. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, inclusive de substâncias proibidas em vários países. A rotina de Dona Geri começa todos os dias bem cedo. Aqui ela planta de tudo, verduras, legumes e até moranguinhos. Vida. Tu tem vida, tu tem amor, tem saúde. É da propriedade de 1 hectare em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, que ela mantém viva uma agricultura onde os químicos ainda passam longe dos alimentos. A produção é orgânica. Para o consumo, a gente sempre plantou sem agrotóxicos, sempre. Acontece que, quando criança, os pais, até pela lucratividade, precisavam plantar com alguns venenos, que não é a quantidade que tem hoje, e alguma adubação química que também eles usavam. Mas depois, o pai faleceu, a gente optou por isso mesmo, por viver sem agrotóxicos, sem veneno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas todos os anos no mundo são intoxicadas pela utilização de agrotóxicos. Há 10 anos, o Brasil é líder mundial no consumo desses produtos. Plantações como esta aqui ajudam a diminuir o impacto na saúde brasileira. A produção sem produtos químicos ainda é tímida no Brasil. Apenas 0,3% da área agrícola é destinada ao cultivo de orgânicos. Como forma de inspirar uma transformação nos hábitos alimentares da população e principalmente conscientizar produtores rurais dos problemas causados pelos agrotóxicos, o Ministério Público Federal promoveu uma audiência pública no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu na Universidade de Santa Cruz do Sul. Existem métodos de produção que permitem substituição das culturas que dependem essencialmente de agrotóxicos. Então, nós podemos trabalhar isso. Existem experiências e existem exemplos consistentes, existe muita conceituação teórica a respeito das possibilidades da expansão de métodos de produção de base agroecológica. Desde 2013, o MPF percorre o Rio Grande do Sul. A ideia é levar especialistas informações sobre o que o uso do agrotóxico pode causar na saúde e no meio ambiente. Segundo a Anvisa, existem cerca de 15 mil formulações para 400 agrotóxicos diferentes, sendo mais de 8 mil licenciados no Brasil. Além disso, o uso intenso desses produtos pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente. O objetivo principal é ouvir, vir aqui para ouvir as pessoas, os trabalhadores rurais, os agricultores, os produtores, as pessoas que militam, trabalham na área da saúde, na área do meio ambiente, as prefeituras. Então é um instrumento de democracia, e participação, e já estamos na nossa 9ª audiência pública e o Fórum fez um planejamento de realizar no mínimo 3 audiências públicas por ano para tentar chegar a todos os rincões desse nosso estado do Rio Grande do Sul. Segundo o relatório da Secretaria Estadual de Saúde e apresentado no Fórum, no último levantamento feito no Rio Grande do Sul, em 2015, mais de 2 mil casos de intoxicação por agrotóxicos foram registrados no estado. Oito integrantes de uma organização criminosa foram condenados por roubar dados bancários de correntistas e por movimentar as contas ilegalmente. Eles foram denunciados pelo Ministério Público em 2015. O grupo obtinha as informações por meio de um vírus que infectava os computadores das vítimas. Os criminosos movimentaram 3 milhões de reais pela internet. Estão abertas as inscrições para o concurso público do Ministério Público da União. São 47 vagas em 14 estados e no Distrito Federal para os cargos de analista e técnico. As inscrições vão até o dia 10 de setembro. As provas serão aplicadas no dia 21 de outubro. Os salários variam de R$ 6.800 a R$ 11.000. Para mais informações, acesse mpf.mp.br. Em Minas
Minas Gerais, o Ministério Público ajuizou a ação contra a União e o Estado para a reestruturação dos serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde em 54 municípios, onde vivem 1.200.000 pessoas. As reclamações são várias, entre elas, demora no atendimento, número insuficiente de profissionais e falta de equipamentos. Eles devem apresentar até outubro um diagnóstico da saúde na região e um plano do que será feito. E antes de terminar o programa de hoje, eu quero te mostrar essas obras de arte restauradas na paróquia Nossa Senhora do Socorro, no município de Tomar do Geru, a 130 quilômetros de Aracaju, em Sergipe. A igreja, construída em 1688 por indígenas e jesuítas, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O trabalho de restauração das obras, com mais de 300 anos, levou 3 anos e teve o apoio do MPF. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail que já aparece aí na sua tela e também pelas redes sociais do MPF. Nós também estamos no YouTube, youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.